as organizações precisam se transformar em máquinas de aquisição de conhecimentos para resolver os problemas atuais e futuros que irão enfrentar para garantir a sua sobrevivência. Olá, o Conexão ADM de hoje está na Falcone, uma das maiores empresas de consultoria do Brasil, para conversar com o sócio sênior e diretor executivo André Chaves. Há mais de 18 anos como consultor, já atuou em diversos setores da economia e instituições públicas e privadas, além de ter grande experiência internacional. Hoje, nossa conversa com o André vai ser sobre consultoria, tendências de mercado, inovação no modelo de ensino de gestão e muitos outros assuntos interessantes. Nós estamos vivendo uma época em que os ciclos de inovação estão cada vez menores. Então, qual que você acha que são os maiores desafios para as empresas, para os empresários atualmente? Bom, Cristiane, eu acho que talvez o grande desafio das empresas hoje, no momento atual, é enfrentar de maneira objetiva as profundas transformações que foram causadas nos últimos 20 anos pela internet, todas as suas consequências. Acho que todos nós, no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, nas nossas empresas, percebemos essas mudanças, tá? Mas o que isso significa na prática? Significa que o que garantiu o nosso sucesso no passado não é mais garantia de sucesso futuro. Tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente transformou em processos, procedimentos e conhecimentos nas nossas organizações pode não ser suficiente para garantir a sobrevivência. Chegamos até aqui com base naquilo que conhecíamos, mas daqui para frente o mundo mudou, a competição mudou, as expectativas dos clientes mudaram, a regulação, ou seja, o mercado funciona de uma maneira totalmente diferente. André, já que você falou da questão da importância de se buscar a aquisição de conhecimento, como que você acha que os gestores brasileiros se comportam em relação a esse assunto? Bom, Cristiane, eu acho que dentro do Brasil, então você tem uma característica dos gestores e da gestão brasileira, é uma busca contínua por fazer as coisas de maneira diferente. Tá? A gente vive num ambiente regulatório, econômico muito difícil. Né? Então, o gestor brasileiro, por causa disso, ele tem uma flexibilidade muito grande, uma capacidade de se adaptar muito grande. E, na verdade, só se adapta a quem traz conhecimento novo. Então, qual o tipo de conhecimento que os profissionais de administração precisam ter agora? Bom, Cristiano, eu acho que assim, a gente poderia dividir estes conhecimentos em talvez dois grandes grupos, tá? O primeiro deles são talvez os grupos de conhecimento atrelados, por exemplo, às finanças empresariais, tá? Por que eu trago essa questão das finanças empresariais como um destaque? Porque toda empresa, para sobreviver, ela precisa gerar lucro, tá? Uma empresa que não produz lucro num prazo um pouco maior, ela tende necessariamente a desaparecer. Então, a gente conhecer de onde estão vindo e para onde estão indo os recursos de uma organização é essencial para que a gente tome boas decisões gerenciais. O fundador, o sócio, o dono, o presidente, o diretor precisam conhecer profundamente a situação econômico-financeira da empresa a todo momento. Então, acho que esse seria um campo importantíssimo do conhecimento, tá? Mas, do outro lado, existe o conhecimento em solução de problemas, tá? E por que eu vou falar em solução de problemas? Porque, como eu havia comentado, o mundo mudou. Os problemas que nós enfrentamos hoje são diferentes dos problemas do passado. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu lá na faculdade, que eram respostas prontas sobre como fazer coisas que não valem mais, precisam ser substituídos por novos conhecimentos. E a gente precisa descobrir o que é que são esses conhecimentos. Então, para isso, a gente precisa ter a capacidade de identificar os problemas que a gente enfrenta hoje. André, a Falcone é líder em consultoria de gestão no Brasil. A que você atribui essa liderança? Eu acho que existem alguns fatores que explicam a liderança, o reconhecimento da Falcone no mercado brasileiro, tá? Mas eu acho que o mais importante deles é o nosso foco em resultados
concretos entregues para os nossos clientes. E esses resultados, eles vêm porque nós aplicamos a nossa metodologia de solução de problemas, que então ajuda as empresas a lidarem com essas questões que eu havia comentado antes, das constantes transformações do mercado. A gente está falando de solução de problemas, né? E a Falconi, ela atua em mais de 30 países. Quais são as principais diferenças, os problemas das empresas brasileiras para as empresas estrangeiras? Eu acho que aí tem duas questões. Primeiro são questões de desenvolvimento econômico, social entre os diferentes países e tem diferenças culturais. Tá? Então, por exemplo, num país como o Brasil, né, a gente tem necessidades que muitas vezes são extremamente básicas. E quando a gente pega um problema deste tipo e tenta traduzir este tipo de problema para os países mais desenvolvidos, a gente vai ver que talvez aquela necessidade no país mais desenvolvido já tenha sido atendida. Tá? Por outro lado, em países como os Estados Unidos e nos países da Europa, há uma sofisticação dos consumidores que façam que muitas vezes soluções simples que funcionariam no Brasil não sejam suficientes para atender os problemas lá fora. E aí é que é a beleza do método de solução de problemas, porque ele não é simplesmente copiar e colar, não é simplesmente pegar aquilo que já funcionou e replicar em outros lugares, mas aprofundar no entendimento do problema segundo a ótica e as necessidades locais e construir soluções que são específicas, que vão atender as necessidades daquele país, daquela empresa, daquela comunidade. Tá? Então, acho que esse aí é um primeiro ponto. O segundo ponto é que existem diferenças culturais muito relevantes. Tá? Que vem da nossa cultura brasileira, do nosso desenvolvimento como país. Tá? Vou tentar te dar alguns exemplos muito simples. Aqui no Brasil, o brasileiro é um povo mais emocional, certo? Então a gente toma muitas decisões com base nas relações pessoais e na maneira como as pessoas se reúnem para discutir problemas. Mas nós temos uma dificuldade muito grande em enfrentar abertamente os problemas. A gente está falando da questão da cultura, né, da cultura de empresas em diferentes países, mas dentro do nosso próprio país, cada empresa tem sua própria cultura. E a gente tem visto muito a questão das pequenas empresas aqui no Brasil. O que você acha que essas pequenas empresas elas têm que fazer para se manterem no mercado? Cristiane, o Brasil é um país em que a representatividade das pequenas empresas, das médias empresas, tanto na geração de riqueza quanto na geração de emprego e renda, é extremamente elevada, né? E as pequenas e médias empresas sempre estiveram em desvantagem em relação às grandes empresas, justamente pelo acesso ao conhecimento moderno e conhecimento novo. Só que a boa notícia é que essa transformação que o mundo vem sofrendo, ao mesmo tempo em que ela exige de todas as organizações, de todos os profissionais de administração novos conhecimentos, ela ainda torna muito mais acessível e de maneira muito mais barata este mesmo conhecimento. Hoje consegue na internet achar esse conhecimento. Então esse meio digital é um meio que veio também mudar a maneira como o conhecimento em geral e em especial o conhecimento gerencial, ele é transmitido. André, explica pra gente como funciona essa iniciativa da Falconi, a FIRST. Eu acho que talvez a grande diferença da FIRST em relação aos métodos tradicionais de ensino é que a gente parte de uma avaliação do nível de conhecimento que aquela pessoa ou grupo de pessoas já tem. Né? E a partir da identificação das lacunas de conhecimento é criado um processo de aprendizado, um conjunto, um programa de conteúdos que são personalizados. Então aquela pessoa vai aprender, ou seja, vai adquirir aqueles conhecimentos que ela precisa para resolver os problemas que ela tem, e não um conjunto único, fechado, um pacote de conhecimentos que podem não ser úteis naquele momento ou que ela pode já conhecer
por outros caminhos, por outras formações, né? Aliado a isso, existe um processo de monitoria, de apoio para que as pessoas possam discutir os seus desafios na aplicação concreta daquele conteúdo para a resolução dos problemas reais. Ou seja, é um exercício customizado e prático, que está muito distante daqueles exercícios teóricos e complexos que a gente encontra nos programas, nos cursos de formação tradicionais. André, muito obrigada por participar do Conexão ADM. E para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os gestores brasileiros. O que a gente sabia fazer antes, o que garantiu o nosso sucesso no passado, não vai garantir o nosso sucesso futuro. E se a gente tiver a humildade de reconhecer este fato e entender que a gente precisa trazer para as nossas organizações, para os nossos profissionais, o que existe de melhor no mundo em conhecimento, em solução de problemas, e dar às pessoas a liberdade e a autonomia para participar ativamente da gestão, usando essas ferramentas de solução de problemas, nós vamos encontrar soluções que vão, então, nos levar ao sucesso, a bons resultados e à sobrevivência das nossas organizações e, consequentemente, vão produzir o crescimento econômico e social que nós precisamos no Brasil.